igreja. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos estar abrindo, meditar nela. Obrigado porque a tua palavra é verdade, e na tua graça e na tua misericórdia caminhamos, tentando acertar o caminho, ou melhor, sendo conduzidos pelo teu Santo Espírito para acertarmos esse caminho. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, e encomendando os corações ao teu Santo Espírito, que Ele fale, que Ele nos comunique, que Ele nos oriente, Pai. Podemos depender inteiramente de Ti, nesse trajeto que temos, até chegarmos na glória. Assim, Senhor, nos ensina, nos orienta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, padrão cristão. Um padrão cristão. Existe uma caminhada livre, dentro da graça de Deus. Todos nós somos livres para fazer exatamente aquilo que nós quisermos. O Senhor Jesus Cristo nos conquistou e nos trouxe para o Evangelho para vivermos em plena liberdade. E eu posso ir aonde eu quiser, fazer o que eu quiser, sabedor que o Espírito Santo guia a minha vida. Nós temos a liberdade de estarmos na igreja do Senhor, comungar com a igreja que eu quiser, no local que eu quiser. Ninguém me prende a nada e nem a ninguém. Todos nós somos livres. A graça de Deus nos conquistou para a liberdade. Estamos livres para fazer o que quiser, aonde quiser, com quem quiser, e Deus tem tudo a ver com isso. Ninguém está preso a ninguém e nenhuma organização. Deus nos conquistou para a liberdade. Hoje é uma data onde a nossa igreja lembra da juventude da igreja, e a gente agradece a Deus pela vida da juventude da nossa igreja, e esse é um período onde nós temos que decidir muitas coisas, mas não se limita à nossa juventude, mas conduz toda a nossa vida como um padrão cristão, e o padrão cristão é a liberdade. Nós fomos conquistados, e nós somos escravos daquele que nos traz a liberdade. Tudo que nós fazemos está ligado à liberdade que nós temos de viver no Evangelho. Você não está preso a nada e nem a ninguém. A sua caminhada é sua, é uma caminhada de fé. E esta caminhada de fé é uma caminhada de liberdade em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que conduz a nossa liberdade. Então todos nós temos um padrão cristão para viver, e esse padrão é a liberdade. Você não é escravo de nada e nem de ninguém, até de você mesmo. Você vive dentro de um conceito de um valor livre. Na organização da igreja, a igreja como um corpo, é dito que todos nós temos dons e fazemos o trabalho que o Senhor nos dá para fazer no meio da igreja. Mas cada um de nós é incluído neste corpo individualmente. 1 Coríntios capítulo de número 12. Nós somos colocados no corpo individualmente. Apesar de nós vamos falar hoje a respeito de um padrão cristão, esse padrão cristão é para ser vivido dentro da sua liberdade. A carta que lemos, vamos a ela.
O cânon foi escrito em 50 anos, de 45 a 95. Essa carta está no ano 64. A primeira carta no ano 64. Portanto, a gente já tem aí uns 20, mais de 20 anos de igreja, caminhando dentro da estipulação daquilo que Deus está propondo para esta comunidade. A segunda carta, mais 3 anos, lá pelo ano 67. Quem é o escritor? É Paulo. Paulo está velho. Velho para o tempo dele, ele tinha 70 anos. Paulo já está caminhando em direção ao fim da sua vida. E ele escreve esta carta pessoal, pastoral. E é uma das 3 cartas pessoais. Além destas 2, tem a carta de Tito também, que é escrita para uma pessoa. Não foi escrita para a igreja inteira. Foi diretamente para uma pessoa. Paulo queria falar com Timóteo. E esse era um objetivo pessoal que Paulo tinha. Timóteo é um jovem pastor, filho de judia com grego. Então, há um mesclado na sua formação. Mas é caracterizado como judeu. E Paulo orienta como judeu que é. E o cuidado que ele deveria ter na sua caminhada como cristão, tendo a sua formação judia. Ele é o pastor de Éfeso, ele tem muito trabalho para fazer dentro do ministério pastoral. E Paulo tem um cuidado muito especial com ele e um carinho muito especial com ele. Então, é uma carta pessoal, individual, escrita para uma pessoa, com algumas orientações para a sua vida, dentro de um caminho de juventude. E ele já tem conhecimento de tudo que ele precisa saber para conduzir a sua vida. Então, ele, dentro da sua liberdade, ele precisa tomar alguns cuidados. E eu queria que você entendesse essas 5 palavras de orientação. A palavra, o procedimento, o amor, a fé e a pureza. E que você, nesta manhã, guardasse no seu coração esse padrão cristão. Isso não vai ferir a sua liberdade de escolha. Isso vai orientar a sua caminhada cristã. E há 5 males que precisam ser vencidos nestas 5 palavras. O primeiro mal é o engano. O segundo são as perseguições. O terceiro é o esfriamento. O quarto é a apostasia. E o quinto são as contaminações. Então, existem 5 males que vão nos acompanhar, na visão de Paulo, a nosso caminhar padrão cristão. Preste bem atenção para isso, porque você vai ser acometido por todos eles, e o mal vai trazer todos eles à tua vida, para que você selecione, escolha bem dentro da sua liberdade, e não perca o rumo. Não perca o rumo. Há um cuidado físico, mental e espiritual de Paulo com essa carta pessoal a Timóteo. É um cuidado que Deus tem com a sua igreja. Com a sua igreja. Dentro do momento presente, nós podemos fazer a mesma aplicação de um cuidado pessoal de Deus conosco, dentro dos males que vão nos acometer. E você deve prestar muita atenção para isso. Isso não quer dizer que você vai perder a sua comunhão com Deus. Quer dizer que você pode viver uma vida muito difícil aqui na terra, se você não considerar o padrão cristão. Você vai ter muitas dificuldades para vivê-la, física, mental e espiritualmente, se você não considerar as orientações da palavra. O engano, as perseguições, o esfriamento espiritual, a apostasia e as muitas contaminações. Vamos caminhar? A palavra, 2 Timóteo, vou pedir que você folheie um pouco a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Procura apresentar-te a Deus. Então nós estamos vivendo dentro de um mundo onde constantemente chegamos à presença de Deus. Isso já aconteceu hoje de manhã, quando você acordou, você já teve o seu primeiro momento com Deus, e a misericórdia de Deus já te assistiu. Procura te apresentar-te a Deus. E diariamente nós chegamos na presença de Deus: Senhor, estou aqui. Temos mais um dia para viver. Então essa apresentação é diária. Esses valores da eternidade são diários para nós, e nós nos apresentamos a Ele diariamente, como alguém que está servindo a Deus e não se envergonha da sua presença. Quando eu olho para mim, confessei os meus pecados, as minhas falhas, e eu posso chegar diante de Deus e falar: Senhor, mais um dia tenho para viver. Nós não nos envergonhamos de viver no Evangelho. Nós estamos vivos porque vivemos no Evangelho. Cada um de nós está comprometido com o Evangelho. Não importa o que você está fazendo e qual seja a caminhada que você tenha a trilhar, eu não me envergonho do Evangelho. E quando eu me apresento diante de Deus, eu vou de cara limpa para Deus, mesmo pecador que sou. Mas o Evangelho me mantém vivo. E através do seu poder eu fui buscado em Cristo Jesus. Então, vencendo o mal do engano, só o Evangelho nos dá a vitória. Diante do engano, diante da falsa palavra, só o Evangelho nos dá a vitória. De que maneja bem a palavra da verdade. Esse manusear, esse estudar, este aprender, é constante. Você lá na sua infância, você ia lá na escola dominical, lá embaixo, lembra? Não, nem todos, né? Alguns iam lá na escola dominical e você ouvia as histórias da Bíblia, e a sua visão da Bíblia era uma. Era aquilo que a sua professora, ou que o seu professor passava para você, os entendimentos da palavra, as histórias que eram contadas com base no fundamento bíblico. Isso era lúdico, isso era simples, era bem claro para que eu entendesse todas as coisas. No tempo da minha infância, Igreja Presbiteriana de Vila Velha, Espírito Santo, década de 70, era uma sala só de escola dominical. A criancinha de colo e o adolescente de 15 anos. Era uma sala só, porque só tinha uma sala na igreja, né? Então, a escola dominical para os jovens, adolescentes, aí tinha uma sala de jovens, que era em outra sala, e a sala do templo, era só isso que a igreja tinha de disponibilidade. Queridos, a professora dava aula com o neném no colo. E aí o neném chorava e a aula parava, ela ia acalmar o neném, né? E não tinha revista, não tinha material. Ela tinha um quadro chamado flanelo, como é que é? É isso daí que o Marcão falou, eu nem me lembro mais. Mas é aquele quadro azul, né? Alguns eram verdes. E aquilo dali era o point da tecnologia. Não tinha nada mais tecnológico que aquilo. E aí tinha uma coisinha atrás das figurinhas que colava aquilo lá, e eu achava o máximo. Nossa, como é que a figurinha parou naquele lugar? Eu não entendia como é que aquilo funcionava, mas achava o máximo aquela aula. E lá fiquei durante muitos anos. E a dona Noemi, com a criança no colo, nos ensinava as histórias da Bíblia. E nós passamos a entender que a Bíblia era importante, porque se a irmã Noemi ensinava para nós, tinha alguma coisa para aprender ali. E a sala era uma bagunça. Mas era uma bagunça interessante. E a gente queria ouvir a história. Que bom que ainda naquela época eles queriam ouvir a história, né? E nós ficávamos ali, e aquela bagunça santa ficou na memória, na minha memória. E eu trago a voz da irmã Noemi na minha cabeça. Eu sei o tom que ela usava para falar as histórias que eu ouvi na minha infância.
Então a palavra tem poder em si mesma. Nós não somos estrategicamente competentes para dar vida à palavra, porque quem dá vida à palavra é o Espírito Santo. E Paulo já deixa isso bem claro, que para Timóteo vencer o engano, ele tem que entender o poder da palavra de Deus. Ela tem poder em si mesma, ela fala ao coração por si própria. O melhor que seja o discurso humano, não substitui a capacidade poderosa do Espírito Santo infundir no coração daquele que ele quer. Não é possível para nós impedir o poder da palavra. E por pior que seja, por mais difícil que seja o discurso, ela tem vida própria. O próprio Espírito Santo de Deus o faz. A gente tenta melhorar um pouquinho a capacidade de exposição, mas a palavra em si mesmo trabalha em nossas vidas. O que é esse itinerário da palavra? Estudar, compreender, viver, transmitir com precisão e discernimento. Então, para nós aqui na terra, o caminho que a gente tem no decurso da palavra é estudar, compreender, viver, transmitir com precisão e com discernimento. Você quer vencer o engano? Faça esse itinerário, caminhe nessa direção. Ela é o farol do nosso entendimento. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, vamos lá? 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, segundo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E a palavra que eu quero grifar aqui é permanecer. Esta palavra, nesta palavra você permanece, você continua nela. Pode vir toda e qualquer informação, e são informações por muitas vezes enganosas, mas você deve permanecer na palavra, porque só a palavra pode tornar-te sábio para a salvação, e o desenvolvimento da sua salvação depende da sua relação com a palavra. E o que nos coloca diante da palavra não é a interrogação, a dúvida, mas sim o crescimento espiritual, o padrão que Deus tem para a minha vida cristã. E quanto mais eu me aproximar da palavra, mais o Espírito Santo, fomentador da palavra no meu coração, vai me dar conhecimento, sabedoria de Deus para a minha salvação e para a minha caminhada salvífica. 2. No procedimento. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você não sabia disso, nessa orientação de Paulo a Timóteo, você é alvo de perseguição. Desde o dia que você decidiu viver na presença de Deus. Piedade, caminhar em direção a Deus. Impiedade, caminhar em direção contrária a Deus. E eu decidi andar em direção favorável, me aproximar de Deus. Querido, você vai ser perseguido. Você vai ter que passar por tempos de perseguição. Qual é o procedimento? O seu comportamento, sabedor de que por você andar em direção à piedade, viver uma vida pia, andar em direção a Deus, você será perseguido. E aonde você for, não pense que as coisas vão ser fáceis para você. Diz Paulo a Timóteo, esse é o seu caminho e continue nele. O seu procedimento, seu comportamento é de conhecedor dessa informação. Você vive no padrão cristão. Você não perde a qualidade cristã, os valores cristãos.
Você continua nele. Muitas informações virão para você por fato de que você estará sendo perseguido. E não estranhe esse fato, porque no mundo você vai ter aflição. E vai ter que viver diante delas. Timóteo está passando por dificuldade, e não é fora da igreja, é dentro da igreja. E a perseguição veio para ele dentro da igreja, porque tinha um padrão cristão. E não aceitava outro padrão. E nós não aceitamos outro padrão, nós precisamos viver dentro do padrão cristão. Por mais convidativo, por mais que seja belo discurso, não saio do padrão cristão. Esse é o meu comportamento, esse é o meu ser cristão. Eu continuarei nele. Terceiro lugar, no amor, nunca poderia faltar o amor. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Portanto, queridos, na palavra, no procedimento e no amor, nós temos um padrão cristão a evidenciar. Porque no amor, e se você olhar para o discurso de Jesus, você vai lembrar que o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24. Há um esvaziamento do amor de um padrão chamado padrão cristão. E, se possível, Ele tirará do nosso coração tudo aquilo que Deus me enviou em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor se esfriará de quase todos. Isso não é simplesmente para o tempo da escritura bíblica, mas isso é para hoje. E se esfriará de quase todos, gera em nós ódio? Não, gera em nós indiferença ao Evangelho. Nós começamos a olhar para o Evangelho, ao invés de focarmos no Evangelho, nós focamos em outras coisas próprias da caminhada cristã que não são o Evangelho. E Timóteo olhava para as suas contrariedades dentro da igreja. Isso trazia muita dificuldade para ele. Nós começamos o seminário na turma de 1988 em 45 colegas. E terminamos os seminários em 21 colegas. Mais da metade da turma ficou no caminho. Por dificuldades pessoais, por dificuldades familiares, por dificuldades teológicas. Mas você perde de referência, eu estou falando de formação de pastores. Você perde de referência aquilo que é essencial. Você só veio à igreja e você só está na igreja porque o amor de Deus buscou você. E você só está aqui para evidenciar esse amor de Deus na vida dos seus irmãos em Cristo e na proclamação do Evangelho. E o padrão cristão é o amor. E eu não posso tirar ele de cena. Mas esse mesmo texto de Mateus 24 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Há salvação no amor de Deus. E a salvação é evidenciável em nossas vidas. Nós não podemos perder esse padrão. Não vai ser batendo em todo mundo e brigando com todo mundo que, Timóteo, você vai prevalecer na fé. Você ainda deve estar com um padrão cristão e dar amor a todos aqueles, porque nós somos devedores do amor de Deus a todas as pessoas. A palavra no procedimento, no amor, na fé. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 7. 2 Timóteo 4,
Verso 7, o fim da vida de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a vitória sobre a apostasia é não perder aquilo que te faz cristão. Um presente de Deus para você, a capacidade de crer. E esta capacidade de crer veio do alto para você, e não é uma produção humana. Foi algo que Deus nos deu no seu Santo Espírito, e é para você guardar. Você tem que permanecer nela até o fim, caminhar seguro, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E esta é a referência, este é o padrão para a nossa fé. Não perdemos o foco. Por pior que seja a doença visual, você continua olhando firmemente para Jesus. O seu coração está na presença de Deus. Você é salvo, transformado, você tem uma vida para viver, e a fé vai te conduzir até você chegar na glória, porque na glória ela será dispensável, você estará na presença de Deus. Hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, 1 Coríntios capítulo 13. E finalmente, mais complicado para o nosso tempo é a questão da pureza. Nós temos uma facilidade muito grande para nos contaminar. Você sabe exatamente o que te contamina. Todos nós sabemos o que nos contamina. Mas a contaminação às vezes é tão gostosa, pastor. Puxa, é um negócio tão bom se contaminar. Eu adoro comer churrasco, você também gosta? Está chegando a hora, né? Quem está com fogo aceso em casa. E a picanha tem aquela parte da carne, deliciosa, né? Mas mais gostosinha é a gordurinha, né? Uma picanha sem a gordurinha não desce, né? É carne esponjosa, né? Precisa dar uma mordidinha. Ainda bem que o doutor Bruno não está aí, não tá? Acho que não. Se você não der uma mordidinha na gordura, meu querido, você não comeu uma carne boa, né? Mas eu sei que meia hora depois eu vou passar mal. Mas é tão bom, né? Tão gostoso. Espera aí, mas eu sei que eu vou passar mal. Eu vou chegar em casa, tenho que tomar um remédio. No final da minha digestão não vai ser legal. Depois dos 60 anos isso acontece, viu, irmãos? Fiquem atentos aí, os irmãos que ainda não chegaram lá. Mas esta é uma hora onde eu quis me deleitar em algo que eu sabia que ia me contaminar. Eu sabia que eu ia passar mal com aquilo, mas eu quero tanto passar mal com esse negócio. Eu sei que vai me fazer mal, mas eu gosto tanto, é tão gostoso. 1 Timóteo capítulo 6, verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Queridos, nós gostamos daquilo que nos contamina. Nós queremos as controvérsias tolas. Nós queremos as contradições e nós queremos ouvir as falsas verdades. Isso é extremamente divertido para o valor cristão e para o padrão cristão. É sair daquilo que Deus já determinou para o nosso bem. Mas uma falsa verdade é tão atraente, ela é tão divertida. Criar verdades que não estão na palavra são tão emocionalmente vibrantes, faz bem à minha mente, ativa o meu desejo de fazer coisas diferentes, fora de um padrão que Deus determinou para mim. Não, isso aí eu já sei. Dona Noemi já falava disso lá em 1970. A pureza do meu ser
está ligado diretamente àquilo que eu quero me contaminar. Eu gosto de me contaminar com isso. Eu quero ter a possibilidade de me contaminar com isso. E às vezes nos dedicamos muito mais aos falatórios inúteis e profanos e às contradições do saber do que propriamente a palavra de Deus. Isso nos contamina. A curiosidade cristã vai nos matar. Vai tirar de nós o prazer da palavra e vai fazer de nós curiosos da fé. E viveremos um tempo de sofrimento em nossa mente, nosso entendimento, porque não me mantive na pureza da presença de Deus no seu Espírito. Então Paulo orienta Timóteo, ele diz, olha, há um padrão cristão, e por ele você será desprezado na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Termino. Mas o Senhor, capítulo 4, verso 17. 4, verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse completamente cumprida, todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o Senhor, queridos, nos deu forças. Eu não tenho força em mim mesmo. Eu preciso da força de Deus. Se você for de cara lavada, você vai apanhar e vai sofrer. Você precisa da força que vem do alto. Mas o Senhor me livrará de toda obra maligna. Não gravou isso ainda, queridos? Portanto, grave. A obra maligna está à mercê do querer de Deus para a sua vida. Ele te livrará, Deus te livrará de toda obra maligna. Não quer dizer que você não vai passar por aflições, quer dizer que o maligno não lhe toca. Mas o Senhor te levará salvo para o reino celestial. Se você tem alguma dúvida, você perca agora, saia dela, porque Deus é quem nos leva para a glória. Nós não chegamos lá com os próprios pés. Quem nos coloca na eternidade é o Senhor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra.